rumo aos Jogos Olímpicos. Nessa edição, vamos selecionar tudo para você aí acompanhar, mais ainda já que nós começamos essa campanha no ano passado, em outubro, com o Por Dentro da Mídia rumo aos Jogos Olímpicos. Vamos saber muito mais a preparação, as motivações e como está realmente algumas modalidades. Especificamente, vamos falar da vela daqui a pouquinho. E você, quer entrar no clima? Já que os Jogos Olímpicos vão ter aí abertura daqui 7 dias no Rio de Janeiro. E sabe que quando se tem Jogos Olímpicos, o limite realmente é o que aparece. E além do limite, também temos a união e também a união aí de todas as cidades e principalmente as modalidades. Vamos assistir ao vídeo aí, entender um pouco mais e entrar nesse clima. O que é o limite? Ver o corpo humano superar seus limites e alcançar o impossível nem sempre é uma cena bonita, mas sempre é lindo. E a comunicação vai ser fundamental para o registro aí de imagens, sons e também muita emoção, já que por aqui você acompanha todas as transformações e tendências. Vamos saber diretamente de quem vive o esporte, principalmente aí quem está no dia a dia. Hoje o nosso Por Dentro da Mídia rumo aos Jogos Olímpicos é especial. Vamos aí dedicar a vela que também transforma e busca aí as tendências, tudo em prol de se viver bem na sociedade e junto ao meio ambiente. E já está aqui comigo 2 representantes do Yacht Clube Paulista. Quero começar ali pelo Beto Haclerot, eu vou acertar em Haclerot, Beto Haclerot, que é velejador e diretor aí de vela do IAP, né? O Yacht Clube Paulista. YCP, perdão. YCP. E também a Paola Prada, que é vice-comodoro, que depois eu quero saber detalhes, e irmã do medalhista olímpico e tetramundial aí da classe Star, o Bruno Prada. Um prazer, gente, nesse programa especial recebê-los aqui, porque o Por Dentro da Mídia, desde o ano passado, começou aí com essa campanha de mostrar o que a mídia também pode ajudar e contribuir na construção e na preparação aí para os Jogos Olímpicos. Quero conversar com você diretamente, Beto. Vamos lá. O que é o iate, como está toda essa expectativa, já que é do iate, que fica ali na represa de Guarapiranga, muitos nomes e muita gente boa já passou ou está ainda passando por lá e está se preparando e aí treinando para os Jogos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui presente com vocês. Obrigado, Luciana, por essa oportunidade. O Yacht Clube Paulista tem uma tradição na vela. A vela é um esporte que vamos dizer assim, um dos mais bem-sucedidos nas Olimpíadas em função do número de medalhas que trouxe ao Brasil. Aliás, a gente está torcendo aí bastante pro Robert Scheidt, que é o velejador mais premiado na história da vela aqui no Brasil, para que impunha a bandeira na abertura das Olimpíadas no Rio. Está rolando aí uma enquete, né? Nós todos já votamos, inclusive, né, Paulo? Claro! E a ideia da vela no clube é uma ideia muito abrangente. A gente vem aí desde a década de 50 formando um ninho de velejadores que evoluiu de uma forma muito promissora, principalmente a partir dos anos 60, quando nós tivemos um expoente da vela nacional, que a gente chama de Ayrton Senna da vela, o nosso querido Jörg Bruder, que trouxe inúmeros títulos em diversas modalidades da vela, classes internacionais, na sua curta carreira. Para você ter uma ideia, Luciana, o Bruder ele ganhou muitas medalhas em apenas 13 anos de carreira na vela. Nossa. E o mais interessante é que ele começou a velejar quando ele tinha 21 anos de idade. Olha só, né? Existe aquela... É a idade.
A idade, muitas vezes, as pessoas acreditam que para você ser um vencedor você precisa começar com 4 anos de idade, 3 anos de idade, ainda na idade das fraldas. É lógico que existe uma correlação, mas no caso do Bruder, o fato interessante é que ele começou já adulto e na curta trajetória dele, ele ganhou tudo que um grande esportista poderia ganhar, menos uma Olimpíada, né? Ele não teve a oportunidade de ganhar uma medalha olímpica. Então, essa foi uma missão que depois de anos e anos, décadas, enfim, do clube continuar formando seus atletas, com uma atuação muito proeminente da família Prada, aqui representada pela Paula, foi capaz de formar atletas e, dentre eles, novamente, tem um destaque muito importante com o Bruno Prada, que hoje é tetracampeão mundial da classe Star, a classe que já foi olímpica nos Jogos, classe que também aí, fez com que grandes velejadores do Brasil ganhassem inúmeros títulos, como os irmãos Grael. E o Bruno é o único tetracampeão mundial da classe Star na face da Terra. Então, para nós do Yacht Clube Paulista, é uma honra tê-lo como atleta e poder fazer com que ele passe a experiência que ele teve nos Jogos e também na sua vida esportiva para essa moçada que está caminhando aí. Eu queria agora até aproveitar e passar um pouco a palavra para a Paula. Vamos então, né? Paula, Dividir aqui a nossa bancada. A Paula, para quem não sabe, é vice-comodora do Yacht Clube Paulista, né? E ela tem o dever e a proposta institucional de mostrar para vocês o que é o Yacht Clube Paulista. Então, Paula, seja bem-vinda. Bem-vinda aqui no Por Dentro da Mídia e explica um pouco mais. Pelo material que eu recebi, né, nosso apoio aqui, nessa campanha do Por Dentro da Mídia, rumo aos Jogos Olímpicos, eu tive uma parceria e principalmente a entrega do conhecimento, né, que o Ari Pereira Júnior, um grande abraço, Ari, que agora está na equipe da Record News, mas ele tem um envolvimento com a modalidade vela, não é de hoje, pode por aí quase 30 anos de carreira. E o Ari, ele fez pra gente aí um mapeamento de todo esse período e para o programa hoje especial mandou também alguns vídeos que daqui a pouco a gente vai assistir, mas explica pra gente qual é a sua função e como foi dentro, já que o iate começou lá em 1900 e pouquinho, 1932, exatamente. 32. O Yacht Clube Paulista, ele foi o primeiro clube do lado de lá da represa. Nós temos vários clubes ali ao longo da antiga Robert Kennedy, que hoje em dia chama Avenida Atlântica. E o nosso clube foi o primeiro clube do outro lado da represa. Ele foi construído, ele foi idealizado por um grupo de amigos que estavam um dia conversando na Hípica Paulista e eles resolveram comprar esse terreno no morro. O clube fica muito bonito porque ele tem uma vista alta. A gente tem algumas fotos ali, ó. O diretor James está colocando para nós. Isso, ele tem essa parte aqui é a nossa baía, onde fica o pier e onde os barcos podem ficar estacionados. Temos algumas lanchas e o clube ele é construído no morro mesmo. Então tem uma vista linda de cima da montanha. E é um clube muito familiar. Para vocês terem ideia, eu sou sócia desse clube desde que eu nasci. Aliás, de antes. Olha lá, a imagem aérea. Olha só, o clube ele sobe esse morro, ele tem aqueles hangares que são bem grandes, são os maiores hangares ali da represa. São ótimos, hangar é o lugar que a gente guarda os barcos. São os maiores hangares da represa, são ótimos para guardar barco, inclusive montado. A maior parte dos clubes você tem que desmontar o seu barco e o fato de você chegar e o seu barco já está montado é uma delícia. Você consegue aproveitar muito mais o seu final de semana e velejar, porque a represa é muito perto de São Paulo, dá 15, 20 minutos da ponte ali da Cidade Jardim, é muito rápido para chegar. Então, o Yacht Clube é o quintal da minha casa. Muito bem. Belo quintal. Ó, quintalzinho caprichado. Nessa vida que a gente está indo para apartamentos cada vez menores, ter um quintal desses é um privilégio. E dentro desse esporte, né, Paula,
a vela especificamente aqui em São Paulo, por concentrar locais aí para a vela e cuidar de barcos, ter essas aulas, são as represas. E a Guarapiranga tem essa preocupação, o entorno, né? Quem faz essa realmente promoção por meio de esporte, conversei muito com a Ari, que também é de lá, tem essa preocupação de cada vez mais fazer ações participativas, envolvendo também outros aspectos para diminuir o impacto, né, que ocorre, infelizmente, do esgoto direto e também das construções irregulares, né? Bom, os clubes e tudo isso, eles ajudam a cuidar ali do redor da represa. Nós participamos também na formação de crianças velejando, aprendendo a usar um meio de locomoção que tem uma pegada de carbono praticamente zero. O velejar é totalmente ecológico, a criança aprende a conviver com a natureza, a respeitar e saber o tanto que ela pode querer dominar e o tanto que ela tem que se submeter ao vento, à água, tudo isso. E as pessoas que velejam têm um convívio diferenciado, um respeito diferenciado por todas as águas, que é tão importante, a gente passa por tanta crise hídrica, tudo isso. Quem veleja respeita a água, respeita a natureza, sabe conviver com a natureza e usar a força da natureza. É você conseguir ir de um lugar para o outro sem ter que usar um combustível fóssil ou nada disso. Você vai pelo vento. Quando você está num barco, tem um silêncio. Nossa, essa sua descrição, realmente, Paula, deixa a gente você está convidada, né? Assim que você quiser. Eu velejo, obviamente não velejo com os mesmos objetivos olímpicos do meu irmão. Cada família tem direito a ter um velejador olímpico, fora os Grael. Eles têm Gostei. Mas tem uma promessa aí, né? Também da dupla feminina, né? Da família Grael. Então, exatamente. Eles têm vários velejadores. Na verdade, eu tenho um objetivo mais lúdico de velejar. Porque o esporte é muito mais do que só a busca pela competição. O que vai ser a grande oportunidade com os Jogos no Rio de Janeiro, já que não só a cidade do Rio vai ter as competições, mas teve todo esse período de preparação. Beto, essa preocupação de preparação, precisa ter um espaço legal, precisa ter uma rotina, já que vocês são, na verdade, se vocês proporcionam que o esporte ainda seja competitivo e que se tenha também aí atletas de nível adequado para diversas modalidades. Esse tipo de preparação para as Olimpíadas, dentro do que vocês conhecem desse universo, mudou muito por ser as Olimpíadas no Rio de Janeiro? Olha, a preparação para as Olimpíadas é um processo que leva o atleta a competir em vários países do mundo. Por exemplo, o Bruno, quando competiu nas Olimpíadas de Pequim, enfim, de Londres... A gente tem uma foto do Bruno. Se vocês puderem colocar, Olá, mas enfim... Escreve seu irmão já. O Bruno participa, e até hoje, enfim, de campeonatos internacionais na Europa, nos Estados Unidos, porque a vela no Brasil, em termos competitivos, ainda é uma vela que carece de estrutura, né? Os nossos atletas, para conseguirem ter um rendimento maximizado, precisam presenciar competições fora do Brasil, juntamente de atletas de nível mundial. E o que chama atenção no caso do Brasil, apesar de todos os nossos desafios aqui em termos de infraestrutura, é que quando os atletas brasileiros vão lá para fora, eles conseguem ser muito bem sucedidos. E o que é muito interessante e faz total sentido quando a gente pensa que o Brasil é um dos maiores países do mundo em termos de tamanho de costa e mar disponível para a prática de esportes aquáticos. Então, o nosso país precisa de estímulo para esportes aquáticos. Você veja aí, por exemplo, o surf, como se popularizou nos últimos anos, né? Enfim, a gente tem também aí outras modalidades de esportes aquáticos que requerem a prática. E o fato de você ter o esporte em reservatórios como a Represa de Guarapiranga, como o Canal de São Sebastião, como Santos,
força com que as autoridades se preocupem com a preservação do meio ambiente, que é o que você justamente estava citando anteriormente. Quer dizer, é nada melhor do que ter as testemunhas para ver o que está acontecendo com a água que a gente vai beber lá na frente, né? E essas testemunhas, quando percebem que as coisas não estão legal, elas se manifestam, ainda mais hoje com todo esse aparato de tecnologia que a gente tem nas mãos, né? Se utiliza de imediato e vai para frente, né? Vai para frente. Então, que vai ser realmente as Olimpíadas da mídia, né? A necessidade cada vez mais que a gente tinha de comunicação, agora ela está acessível. E por estar acessível, cada um vai ser o dono da maneira que você quer registrar as Olimpíadas. Então, na próxima semana a gente vai falar um pouco mais, que a gente tem um espaço aqui sobre redes sociais, a importância que realmente terá para a comunicação de todo esse envolvimento. Quero aproveitar então a Paola ali, vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro. Você, agora há pouco, descreveu como é bom, né, fazer mesmo esse esporte, como a vela, ela está realmente ligada com a natureza, com o meio ambiente. E para os espectadores, quem vai acompanhar realmente a modalidade vela, vai ter que ir lá para a Marina da Glória. Que chato, hein? Ver a belíssima Marina e ali sim acompanhar as partidas. E cada dia, cada momento. Eu queria que você explicasse como que ocorre esse tipo de grande competição, e nesse caso as Olimpíadas. Já que tem abertura dia 5, mas não, a primeira competição não será dia 5. Não, a primeira competição de vela é dia 8. 8. Dia 8. Bom, a fiz vela uma vai bolinha. acontecer em várias raias, né? Raia é a pista de corrida de cada regata. Natural. É natural. Se não me engano, são 4 raias diferentes. 6 raias. 6 raias diferentes. E os barcos vão competir em rodízio dentro dessas raias. Então, assim, dependendo do dia, aquela categoria de barco, cada categoria de barco chama classe. Aquela classe vai competir ou mais perto da marina, ou na raia do Pão de Açúcar, ou na raia da ponte, não é isso, Beto? São várias raias. E os barcos vão competir naquelas raias. Para assistir, tem uma estrutura montada na Marina da Glória para assistir as regatas. Que mais que tem para... E deve acontecer também uma parte para acompanhar as regatas de cima com... Olha, eu tenho uma dica legal pro pessoal. Como é que é? Os marcadores dos barcos, Beto, esqueci agora como é que chama. Aqueles, você fala colocar o GPS nos que põe o GPS consegue e ver vai mais. mostrando uma imagem No aérea. smartphone. A Que comunicação. a gente consegue enxergar a distância que um barco está do outro, tudo isso. Que para quem não entende de regata, a regata já começa esquisita, porque ela começa contra o vento. Então, Interessante que depende também da posição do vento e da velocidade, né? Então, o Instituto de Meteorologia toda hora é consultado, né? E a Exatamente. preparação para o dia seguinte. Vamos dizer que tem essa previsão de começar dia 8 e tem uma previsão para o término. Mas já teve competições e campeonatos que tinha a data do término, mas não tinha as condições climáticas para realizar. Se estica. Assim, todo campeonato tem um gerente de regata. Esse gerente de regata é a pessoa que consulta a meteorologia, que constrói, que monta a raia, a pista de corrida. Não é uma pista fixa, não é que nem Interlagos, que está lá e pronto, você vai e dá a volta. Cada dia o vento muda um ângulo, pode ser que esteja ventando do norte, ou do sul, ou do leste, ou do oeste. E cada um desses dias o juiz tem que construir a raia pensando nesse vento. Porque toda regata começa andando contra o vento. E como é que o barco anda contra o vento? Pode explicar. Ele tem que fazer... Não é porque o vento empurra o barco para trás. Então, o barco tem que fazer um ângulo. Ele vai fazendo um zigue-zague. Ele vai beliscando o vento para conseguir. Beliscando o vento, chegando bem próximo da linha do vento para ir contra o vento. O que acontece? Quem vê uma regata e não está acostumado,
olha e fala, mas tá cada um indo para um lado, tá todo mundo maluco. E aí tá a habilidade do Daqui a velejador. pouquinho eu vou pedir até para o James, separa um dos vídeos pra gente acompanhar o que ela tá descrevendo, como é uma competição mesmo na prática. E é isso mesmo, é contra o vento. E para você enxergar, você precisa ver como vai evoluir o caminho daquela pessoa. O velejador, ele tem que estudar a meteorologia daquele lugar, naquela época do ano, de acordo com aquelas correntes. São muitos estudos que eles fazem, que hoje em dia com a internet é bem mais fácil. Eu fico imaginando os velejadores antigos Que estudando dependiam cartas náuticas, vendo corrente, tudo isso. E a Baía da Guanabara é um lugar com correntes muito difíceis, né? Aí vocês estão vendo imagens da represa de Guarapiranga e na represa você não tem maré, você não tem corrente. Então a influência é do vento. Essas ondas que vocês veem na água são ondas geradas pelo próprio vento, então são ondas constantes. Enquanto que no mar você tem condições de ondas variáveis, que não são ondas só geradas pelo vento, mas também geradas de longa distância, que vêm de fora, que são as ondas que quebram nas praias, né? E também tem as marés. Dentro da Baía da Guanabara é como se você tivesse uma correnteza múltipla. O que é uma correnteza múltipla, né? Se você pensar que esse meu celular aqui é um barco, ou que o pessoal lá na tela está com um barco velejando na água, você vai ver que tem corrente vindo de um lado, da esquerda para a direita. Se você vier aqui, como esse está descendo mais para o lado de cá, tem outra corrente. Então, o grande lance do velejador é ele ter uma percepção geral do ambiente antes, durante a regata, para ele conseguir estar no lugar certo na hora certa. É uma questão de tomada de decisão. Assim como você vai decidir comprar uma casa nova, comprar um carro novo, comprar qualquer coisa, ou de repente é uma hora importante da sua vida, você quer formar uma família, etc., você tem que ter ideia de se aquele é o momento certo para você tomar essa decisão. Velejar ensina muito essa questão da tomada de decisão no tempo certo, porque se você tomar a decisão no tempo errado, vai ter alguém que tomou no tempo certo e esse alguém vai estar na tua frente na regata. Olha, eu tenho aqui as informações que a disputa da vela nos jogos está programada para começar, como nós falamos, dia 8 de agosto, com as provas RSX sendo realizada na Raia Pão de Açúcar. O calendário da competição aponta 11 dias de regatas, é muita coisa, e mais um dia de reserva. As primeiras disputas por medalhas acontecem dia 14 de agosto, sendo 2 por dia até dia 18, quando o evento se encerra, com as finais das classes 49 e 49 ERFX. Queria perguntar justamente, para as Olimpíadas no Rio, teve mudanças em relação às classes? As classes olímpicas, elas mudam, né? Na realidade, o que acontece é o seguinte, o Comitê Olímpico Internacional enxerga a vela como um esporte que precisa de visibilidade. Então, eles acreditam que classes que tenham como concepção barcos mais velozes vão chamar mais a atenção do público, né? E por isso constantemente as classes evoluem no sentido de colocar barcos mais velozes na raia. Agora, a realidade da vela é uma realidade múltipla, ela não se restringe só às classes olímpicas. Se você de casa tem interesse em aprender a velejar, existem classes que te colocam na vela numa situação muito competitiva com velejadores de ponta e de forma muito acessível, você não vai gastar muito para conseguir competir. A desvantagem de classes olímpicas é que elas exigem material de ponta e isso encarece muito a brincadeira, né? Aí tem que ter realmente investimento, patrocinadores, né? Exato. E no nosso país a gente ainda não tem uma condição de estrutura das melhores do mundo para conseguir fazer frente aos outros. Então, o que a gente tem como alternativa é formar os velejadores nessas classes de base, que são as classes acessíveis, de acesso. E aí, à medida que os velejadores vão se destacando, a gente coloca eles no nível para competir com os velejadores lá de fora. Tá chegando aqui a pergunta do Ari Pereira Júnior, gente. Olha o Ari aqui participando. E aí, Ari? Ele pediu aí para fazer a pergunta a Paola sobre as chances dos velejadores nos jogos, já que você convive aí com o vice olímpico, que é seu irmão, o Bruno Prata. Bom, a grande estrela dos velejadores olímpicos
obviamente a Robert Scheidt, que já velejou, fez 2 Olimpíadas junto com meu irmão, e ele está indo para sua 5ª Olimpíada e ele tem assim uma chance estrondosa de conseguir uma medalha. No Rio ele vai estar em outra classe, né? Ele vai voltar ao laser. Vai voltar ao laser. As 3 primeiras medalhas dele. As 3 primeiras. Foram no laser. Depois ele ganhou 2 medalhas no Star com meu irmão, que foi um barco que foi eliminado dessas Olimpíadas. E agora ele voltou ao laser. Ele é o velejador mais velho do laser. Apesar de você olhar, ele parece um menininho, mas ele é o velejador mais velho. Faz bem, né? A pista de trabalho, o local de treino, né? Não é isso? Viver na água. Ele é o velejador mais velho da classe laser, mas ele tem muita experiência, um preparo físico fantástico e uma disciplina de treinos sensacional. Eu observei muito a diferença do meu irmão antes dele começar a velejar com o Robert e depois. O Robert tem uma disciplina de treino que é assustadora, é super rígida. Ele não tem dia bom, não tem dia ruim, todo dia se treina. Ele tem o treino, tem a parte física, a parte aeróbica, o treino de vela, tudo isso. É muito intenso. Ele tem muitas chances, muitas chances. Depois nós temos o Jorginho Zarif. Jorginho Zarif, menino de tudo, querido da tia. Não é meu sobrinho, mas eu adotei. Muito bem. E o Jorginho, ele tá com 23 anos. Nossa. Ele já está indo para a 2ª Olimpíada dele. Ele já foi... Quer dizer, a primeira com 19 anos. A primeira aos 19, agora aos 23. Isso. E ele já foi campeão mundial da classe FIM. A classe FIM não é uma classe qualquer, é uma classe super tradicional de vela. E ele, menino de tudo, no mesmo ano que ele foi campeão júnior, ele também foi campeão mundial. E desbancou um monte de velejador com nome grandão e super E aos 19. Exatamente. Não, o Jorginho O mundial foi em 2013, né? Ele tá muito mais maduro do que na última Olimpíada, obviamente. E tem grandes chances também, ele tá velejando em casa, ele conhece super bem o Rio. Nós temos as meninas, a Kaene e a Martine, que também estão fazendo super bonito, foram muito bem em todos os campeonatos mundiais que elas correram, todos os campeonatos do circuito mundial que elas correram, elas foram muito bem. Que mais que a gente tem de super... Daí nós temos o Bimba na prancha vela, que é um destaque também. O Bimba aí que já corre Olimpíadas, né? E desde Atenas vem apresentando ótimos resultados. E ele na última Olimpíada não teve um resultado muito bom em função do equipamento. Esse ano, até esses dias li uma entrevista dele dizendo que houve uma precaução muito grande para a escolha do equipamento, especialmente a quilha da prancha. Então nós temos aí uma grande expectativa no Bimba. Também na Patrícia, que é a mulher da prancha, no caso, a versão feminina do Bimba. E, enfim, a vela aí tem grande chance de trazer muitas medalhas, como sempre trouxe para o Brasil. Ai, vai ser realmente um espetáculo, né? Eu tenho aqui outra na lista, também a Fernanda Oliveira, a dupla Fernanda Oliveira e a Ana, né? Barbachan, da classe 470, sim. né? Elas também estão na... A Fernanda está na 2ª Olimpíada, a Fernanda já é medalhista, né? Junto com a Isabel Swan, que esse ano vai estar na Macra 17, que é outra classe, né? E se tem, né? Vamos então agora dar uma paradinha, vamos para o intervalo e na volta vamos saber muito mais as curiosidades, porque faltam só 7 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos. Até já! Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência.
Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Voltando aqui com Por Dentro da Mídia, especial rumo aos Jogos Olímpicos. Daqui uma semana, na próxima sexta-feira, a abertura dos Jogos no Rio de Janeiro. E esse programa especial a gente está dedicando aí à vela. Ao todo serão distribuídos 306 medalhas, dentro de 42 modalidades. Então vamos saber aqui dos nossos entrevistados a importância para o país quando se tem aí uma medalha. O que significa especificamente nesse caso para a modalidade vela que é tão premiada? Olha, Patrícia, a medalha para um país e principalmente para o atleta e seus seguidores significa a realização de um sonho. E a realização de um sonho que estimula outras pessoas, pais, mães, crianças, jovens que estão se iniciando no esporte e que acham que o esporte é o caminho para uma vida saudável e bem-sucedida. Então, essa é a nossa bandeira, a bandeira do esporte. A gente acredita que o esporte é uma maneira de um pai, de uma mãe, tirar o seu filho do mau caminho e colocar no caminho certo. Então, por isso do nosso trabalho, da nossa dedicação. É a extensão, né? O esporte é muito mais do que só a busca pela competição, né? Paula, Claro, você claro. também com esse trabalho e toda a família, né, que fica aí em torno, porque o Bruno, ele precisa de toda uma estrutura também Ele familiar, precisa de toda né? uma estrutura. Vou começar contando a importância da medalha, de quando o Bruno pôs pela primeira vez a mão numa medalha olímpica. Não era dele, era do Alex Welter. Ele foi visitar a escolinha de vela lá do clube e o Bruno pegou essa medalha olímpica na mão Olimpíada de Moscou, 1980, não é? e decidiu que ele queria uma medalha olímpica. 1980. O Bruno tinha 10 anos. Decidiu, tá decidido. Demorou 35 anos para ele pôr a mão na medalha dele. Não foi uma preparação curta. Foi uma preparação longa, com erros, acertos, e erros de novo, e outros acertos, até chegar na condição ideal. E mesmo assim, estando na condição ideal, você precisa continuar treinando. Em várias categorias, como na vela, você tem chance de competir em várias Olimpíadas, até chegar a uma certa qualidade. Os novos barcos, eles são cada vez menos amigáveis a pessoas mais vividas, digamos assim. Não vamos falar de pessoas de idade, porque a gente não é de idade. Muito bem, melhor idade. Melhor idade, pessoas menos atléticas, Muito bem. que privilegiam, enfim. O que acontece? Essas classes, elas tá diminuindo o tanto de tempo que um atleta consegue ficar competindo. O Bruno, quando ele trouxe a primeira medalha da vela, essa medalha, ela alavancou de uma maneira o esporte da vela no nosso ambiente, ou seja, na represa de Guarapiranga, em todos os clubes e tudo isso, alavancou muito o esporte da vela. O esporte da vela não é
um esporte que você chega ali, compra um óculos, uma touquinha e sai nadando. Ele envolve equipamento, precisa de envolvimento dos pais, os pais precisam se dedicar, levar o filho, porque uma criança, por exemplo, de 10 anos, não chega no iate clube sozinha. Não, pega a bicicleta, vai de metrô. O pai precisa levar, precisa incentivar, precisa dedicar os finais de semana a isso. Então, precisa... É uma extensão. É uma extensão. A minha família vive vela. Todos nós velejamos. Eu velejo até hoje. Sou uma super incentivadora da vela feminina, sem fins olímpicos. Mulheres felizes e velejando. Minha esposa faz parte da equipe. Também. Apareceu. Nós somos as divas da vela. Porque a gente não pode só ser velejadora, nós temos que ser divas. De pintar unha, tudo, mas veleja. Então, assim, uma medalha olímpica, ela vai alavancar muito aquele esporte e vai trazer benefícios também para aquele esporte. O próprio velejador consegue divulgar mais o seu trabalho, falar mais sobre vela. Quando você ouve alguém falando sobre vela, você já tem vontade, você está morrendo de vontade de velejar, tenho certeza. Aquele silêncio, aquela balancinha do mar é sensacional. Acho o desafio, né, de dominar também as técnicas, Exatamente. né, saber o correto, a aplicação ali, né? E o que acontece? Cada medalha, ela vai alavancar aquele esporte. Então, nós podemos pegar, por exemplo, nas últimas Olimpíadas, medalhas que não eram tão esperadas, como boxe, essas coisas, que alavancaram o esporte aqui dentro do país. As pessoas começaram a olhar para o esporte de outra maneira. A própria medalha do pentatlo, tipo... A gente nem sabia que tinha alguém competindo no pentatlo. E tava ali, né? E foi sensacional, foi espetacular. Preparação, né? Exatamente. E daí, quando eu comecei a ver as competições de pentatlo, eu falei, gente, sensacional. Que então, assim, dá pra fazer também. A medalha, o que ela faz? Ela dá visibilidade para aquele esporte. Qualquer esporte que o Brasil ganha medalhas olímpicas, ele é mais forte, ele é mais incentivado em escolas, tudo isso. Então, cada medalha em cada um dos esportes vai fazer uma grande diferença. Vai fazer com que as crianças tenham outros ídolos. Não tenho nada contra youtuber, gente, eu acho todos eles super legais. Mas que as crianças tenham outros ídolos, né? outras referências que não sejam virtuais. Referências de pessoas que fazem, que têm um exemplo de esforço, de dedicação e de objetivo alcançado. Alcançado e coroado com uma medalha olímpica, que é a coisa mais bacana que um esportista pode querer na vida. Onde ficam as medalhas do Bruno? As medalhas do Bruno, elas ficam guardadas numa caixinha. Ele tem, com cada medalha olímpica, vem um diploma da autoridade organizadora da Olimpíada. Depois, normalmente, vem uma carta de agradecimento do Ministério do Esporte, uma carta de agradecimento do Presidente da República, essas coisas que meu irmão guarda, essas estão enquadradas. Sim. A medalha, a gente precisa pegar na mão. Cada uma delas tem uma característica. A da China era maravilhosa, ela tinha uma incrustação de pedra atrás, linda. Se você põe ela num quadro, você não enxerga dos dois lados. Então preciso... Cada uma delas tem um peso diferente, uma ilustração diferente. Então, e ele precisa levar. O Bruno faz assim, ele chega na última Olimpíada de Londres, Robert Chat, esse aí é o Bruno. Esse do lado de fora do barco escorando. O Bruno chegou da última Olimpíada de Londres, ele saiu do aeroporto, ele foi direto para o colégio dos filhos dele. E todas as crianças que estavam tendo aula de educação física naquele momento tiraram foto com ele, pegaram a medalha, passaram a mão na medalha. Ele fala, gente, passa a mão na medalha que
da sorte, da Intensidade inspiração. de criança é impressionante também, né? Ela realmente faz o que a gente quer. Mas ele Todo mundo faz quer aquilo fazer que isso. ele fez. Ele pegou aquela medalha quando ele tinha 10 anos e isso fez diferença na vida dele, 9 anos. Então, ele leva porque ele quer que as crianças peguem também e também tenham a mesma inspiração. Que bacana. Então, é sensacional. As crianças não Uma esquecem. coisa Beto, que passa gerações. Teremos 204 países representados aqui para todas as 42 modalidades. Então o Brasil realmente vai ficar como notícia e o Brasil vai ter aí o tal do legado. E esse legado, ele tem que continuar. Acho que é o incentivo não só para as questões que a gente está acompanhando no noticiário, de atraso de obra, valores, mas esse sentimento que vem de uma família como a da Paola, né? Que tem uma pessoa que está nativa desse jeito e que todo mundo, todos vocês um apoio, que esse legado fique, não é mesmo? Eu acho que o Brasil tem como legado cultural sempre, a gente é muito otimista, né? E dessa Olimpíada a gente vai tirar um lado positivo muito grande, não só as medalhas, como a Paula vinha falando, mas também todas as obras de infraestrutura que foram feitas, principalmente no Rio de Janeiro, para acolher esse grande evento. Então, é claro que existem aspectos que poderiam estar melhores, a própria condição da água da Baía de Guanabara, que foi muito citada, até podendo prejudicar as competições, um aspecto sério, poderia estar melhor, mas a gente, olhando o lado positivo das Olimpíadas, ainda acredita que isso se sobrepõe ao lado negativo, né? Então, acredito que toda a pátria tem que estar unida em torno desse espírito do esporte, de superação, que é o que a Paula estava aqui agora falando, até com os olhos que vocês não podem ver, mas os olhos avermelhados. Ela viveu isso na família dela, melhor do que ninguém, acompanhou essa trajetória de 35 anos do irmão, e isso coloca nas pessoas o sentimento de que não é da noite para o dia, e que para você conseguir chegar lá, você precisa se esforçar. Não dá para querer ser campeão simplesmente dizendo, olha, amanhã quero ser campeão. Exige planejamento, exige disciplina, exige tenacidade. Então, é esse o grande legado que as Olimpíadas podem deixar, Jogos Olímpicos podem deixar aqui para o nosso país. Transformar um pouco a nossa cultura de imediatista para uma cultura mais, vamos pensar longe e vamos pensar grande, né? Muito bem. Vamos então para o Rio na próxima semana, né? Como está a agenda de vocês? Você vai ao Rio, vai assistir outras modalidades? Eu vou acompanhar as modalidades de final de semana, porque nós temos durante a semana, a criança tem aula, porque além de tudo eu sou mãe, então meu filho tem aula, semana de prova, várias coisas, então nós vamos acompanhar as competições de final de semana. O Bruno não compete esse ano, né? A categoria que ele compete, que é o Star, foi eliminada das Olimpíadas. E então eu vou acompanhar as competições nos finais de semana. Natação, atletismo, vela, claro. Eu vou para as competições do dia 13 e 14. Eu estarei no Rio também. Eu e minha filha faz equitação. Vamos lá, 13, 14 e 15, registrando tudo para vocês, hein? Olha, até tem uma dica legal para quem quiser assistir as regatas na Baía de Guanabara. Se você vai ali para o lado de Niterói, você consegue ter uma visão bem abrangente de toda a Baía da Guanabara e não custa nada. Uma dica legal aí pro pessoal. Na ponte? Não, passando a ponte. Passando a ponte. Ao lado de Niterói, ali De onde Niterói. você tem ali aquelas pedras que ficam na beira do mar, ali o público se aninha, fica todo mundo junto, faz piquenique, é muito divertido. Como nós comentamos, a rede de contatos e hábitos de comportamento dentro do mês de agosto e se estendendo depois para a Paralimpíada será sensacional. Esse tipo de hábito e comportamento vai ficar. Então isso é interessante, não é só a busca aquele momento da competição e da decisão. Beto, deixa os contatos, porque vamos lá, né? Vamos incentivar cada vez mais
A partir de 9, 8, 10 anos, é isso? As aulas? Para começar, eu até diria... 7, 8 anos. 7, 8 anos? 7, 8 anos, pode começar. Pode começar. O esporte da vela, a gente brinca que é dos 8 aos 80. Já tem gente me dizendo que é dos 8 aos 100. Opa! Tá? Existem diversas modalidades. Tem modalidade para quem é jovem, tem preparo físico. Tem modalidade para quem já está numa idade mais avançada e já tem até uma dificuldade de locomoção. Então, assim, a gente consegue adaptar a modalidade da vela, o aprendizado a um público muito diverso, tá? E o que eu queria deixar aqui agora é um convite aos telespectadores que estão aí assistindo a gente, aos internet, né? E para que compareçam ao Yacht Clube Paulista e os 5 primeiros que ligarem para a nossa secretaria, eu já vou passar o número para vocês. Eu vou divulgar também nas redes, mas pode divulgar. Aliás, 5 primeiros não, os 10 primeiros Opa, que ligarem. eu sabia de 5, agora aumentou. Aumentou. Dobramos a meta. Os 10 primeiros que ligarem para a secretaria do Yacht Clube Paulista vão ganhar a participação numa regata real de veleiros. Aí vocês vão me perguntar, mas precisa ter conhecimento de vela? Precisa saber? Não precisa, porque vocês estarão acompanhados dos nossos instrutores com toda a estrutura de equipamentos, segurança, tudo em volta, bonitinho. É para aprender mesmo. É um convite para o pessoal conhecer o clube e aprender um esporte super legal, que traz uma paz, uma serenidade, principalmente ensina disciplina, respeito ao meio ambiente, respeito ao competidor e a sonhar longe, que é o que a gente precisa. E o contato para os 10 primeiros? O contato, o telefone é 011 São Paulo 5514-6912. Repetindo, 011 São Paulo 5514-6912. Vocês vão ser muito bem atendidos, fiquem à vontade. E a gente espera ver vocês em breve lá no Yacht Clube Paulista. Eu quero mais uma coisa, Beto. Eu quero que quem for participar dessa regata de verdade ganhe uma camiseta. Mas claro. A gente Uma tem dessas, que nem a sua. Olha aqui, ó, que legal. combinado, hein, gente? Tá. Eu vou detalhar daqui a pouquinho nas redes Bonito, sociais ó, bola, os caminhos. tá? Fechou, hein? Feita com muito carinho, com a bandeira do clube aqui do lado Esse direito, é realmente por dentro da mídia rumo a aos vela Jogos no Olímpicos. coração do lado esquerdo, é isso aí, formato de medalha, tá? Quero agradecer a presença de vocês. Esse espaço ele é feito desta maneira para se levar todas as tendências, as transformações, mas principalmente esse quadro rumo aos Jogos Olímpicos que nós começamos no ano passado, ele foi para realmente mostrar o que mobiliza, né, o esporte dessa maneira. Muito obrigada pela presença e vamos falar muito mais no mês de agosto. Quero fotos, registros, vídeos, já que vocês vivem realmente o esporte. Luciana, agradeço muito e fica o convite para você e para sua filha também. Vamos sim. Para aparecerem no Yacht Clube Paulista e viverem um dia de vela. Perfeito, De quero diva. registrar tudo. Ó, a Luciana já tá ligando aqui, hein, gente? Já Sobraram passei na 9, frente. Quero então encerrar aqui agradecendo a vocês que acompanharam essa campanha do Por Dentro da Mídia rumo aos Jogos Olímpicos. E a próxima sexta temos aí a abertura oficial aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Um abraço e até a próxima sexta-feira.